Olá, gente! Vamos falar de consciência fonológica voltada para a alfabetização. O que quer dizer consciência fonológica? A consciência fonológica é a consciência do som, gente. A consciência fonológica, ela remete a você a consciência do som das letras, das sílabas, das palavras, né, de uma música, de uma frase ritmizada ou não, de um poema. Então a consciência fonológica te faz diferenciar sons, tá? O que é importantíssimo para a fase da alfabetização. A criança não trabalha só com letras, ela trabalha com som. Ela pode até conhecer a letra, mas se ela não conhecer o som, ela não vai saber formar uma sílaba, ela não vai saber associar a letra a algum animal, algum objeto, né, referente à letra. Então é muito importante que a gente lembre da metalinguística. A metalinguística é quando a gente para e pensa. Parar e pensar no som, a gente precisa parar e analisar, parar e pensar, parar e entender, né, para que a gente faça essa compreensão. Eu vou deixar aqui um abre aspas muito importante. Você que é professor, que trabalha na área da alfabetização, é muito importante que você perceba qualquer déficit na fala dessa criança, qualquer atraso, né, que você identifique. Indique logo um especialista para que ele possa tratar, porque isso pode dificultar a aprendizagem e alfabetização dessa criança. Você é profissional que observar também suas intervenções, indique, não espere, tá? Porque é muito importante. Então vamos lá, fechando aspas, vamos continuar. Vou dar aqui 5 tópicos para você, pai, mãe, que está em casa, que está preocupado, achando que perdeu o ano, né? Que o seu filho está na pré-alfabetização ou na alfabetização. Ai, meu filho perdeu o ano porque o professor está lá do outro lado, eu estou aqui, eu não sei explicar isso direito. Então eu vou botar 5 questões simples para que vocês possam exercitar em casa de 15 a 20 minutinhos, para que essa criança continue tendo base para a alfabetização. Ah, mas meu filho é autista, o meu filho tem dislexia, ah, meu filho tem um transtorno. Não importa. A consciência fonológica, ela é base para qualquer alfabetização, para qualquer criança, para qualquer indivíduo, até mesmo nós adultos, ok? Vamos continuar. Aliás, vamos começar, né? Primeiro tópico, vamos começar com a rima. A rima é uma coisa divertida de se trabalhar, porém é grandiosa para que a criança faça diferenciações de som. A gente pode estar em casa brincando e falar: filho, o que rima com lata? Pata. O que rima com sapo? Tato. Olha só, é uma brincadeira simples que faz a criança fazer a discriminação de um som, a diferenciação, a aproximação de som. Se a criança começar a brincar com você e inventar palavras, não importa, porque a gente está brincando com rima. O importante é a discriminação do som, a compreensão que ela tem de associar e fazer rimar o som, ok? É válido, tá? A gente não está trabalhando ortografia e letra, a gente está trabalhando consciência fonológica, é som, tá? Então vamos lá. Segundo tópico, a literação. A literação, gente, é a primeira letra. Quando a gente alfabetiza aqui no Brasil, né, a gente sempre alfabetiza utilizando a primeira letra. A gente ensina as letras do alfabeto e depois a gente vai ensinando as familhinhas, do B, do C, do D. E aí a gente conhece esse quesito por aliteração. Então vamos lá. Como é que a gente pode utilizar a literação? Onde tem a literação? A gente tem a literação no trava-línguas. Por exemplo, o peito do pé do Pedro é preto. Repara que todos eles começam com a letra P. Então aí a gente já pode fazer indicação do nome, indicação, né, da própria criança, do amigo. Ah, um trava-língua com P, com T, a gente pode pesquisar, pegar encarte de jornal que começa com a letra P, que começa com a letra B. É muito legal. Outra coisa também que é o terceiro tópico que a gente vai agora é o das palavras. Como que a gente vai trabalhar com a consciência fonológica das palavras, Priscila? A gente vai pegar uma frase. Ó, o boi foi para o lago. O boi foi para o lago. Quantas palavras eu tenho? 6. A gente vai trabalhando com as mãos, a gente pode contar na frase quantas palavras tem, até para
criança tem a noção do espaço de tempo. Quando a gente fala na palavra, quando a gente fala em frase, a gente fala: a flor é bonita. Claro que a gente não fala assim devagar, mas eu estou explicando para vocês que a gente tem uma pausa entre cada palavra. Então, a flor é bonita. Então a gente tem aí, conta com a criança: a flor é bonita. Ela tem 4. A flor é bonita. A gente tem aí 4 palavras. É uma forma da criança perceber que dentro de uma frase ela tem palavras, sonzinhos. Olha aí a consciência fonológica. Vamos para o outro tópico, que é o 4º tópico, que é a consciência das sílabas. Consciência da sílaba. Priscila, tá ficando mais complicado. Não tá, não. Consciência da sílaba. Eu gosto muito, eu já trabalhei com alfabetização, tá? Eu já fui alfabetizadora. E quando eu trabalhava a questão da sílaba, né? Que geralmente as escolas particulares trabalham muito com o método tradicional, a gente trabalha da seguinte forma. Escolhe uma palavra. Vamos imaginar bala. Criança adora doce, vamos para bala. Bala. Para cada sílaba a gente bate palma. Bala. Quantas sílabas tem a palavra bala? 2. Vamos imaginar outra palavra. Boneca. Quantas sílabas tem? 3. Quando eu fazia ditado, eu fazia as crianças baterem palma para a palavra, ou melhor, para a quantidade de sílabas que tinha na palavra. A criança ia fazendo a associação do som à quantidade de sílabas. Olha aí como é fácil. Para a criança é muito divertido. Ela pode bater o pé, ela pode rimar, ela pode fazer da forma como ela quiser. O importante é a demarcação do som, ok? Vamos para o nosso último quesito, que é a parte da consciência fônica, tá? Priscila, agora sim é a parte mais difícil. Por quê? A criança começa, na nossa alfabetização aqui no Brasil, né, nos métodos tradicionais, a gente começa com as letras, certo? Com os fonemas, por isso que a gente chama de fônica. Para que você fale corretamente cada som de letra, cada sonzinho das letras, você precisa falar perfeitamente, para que a criança não faça confusão dos sons, tá? Tem muitas letras que têm um som próximo, por exemplo, M e N são sons muito próximos, confunde sim as crianças. Então, é importante que a gente faça o isolamento do som. A gente brinca mesmo de imitar o som das letrinhas, então precisa ser reforçado letra por letra. Então, se policie na hora que você estiver ensinando a criança uma letra, o som dela vai precisar ser estendido até as palavras. A gente fez o movimento ao contrário, né? Eu comecei com a rima, com a literação, depois eu fui para as palavras, sílabas e letras. Por que eu deixei por último? Porque o que dificulta mais a alfabetização são as letras. Se as crianças não conhecem letra por letra, som por som, faz essa diferenciação, ela não consegue se alfabetizar. No consultório chega muitas crianças que já estão, né, na alfabetização e não conseguem ler porque não conhecem o som das letras, ok? Então, gente, essa é a minha dica de hoje, tá? Para vocês que têm dificuldade de consciência fonológica, que quiser tirar dúvidas comigo, entra no meu Instagram, tá? É Priscila Chagas, psicopedagoga Priscila Chagas, eu vou deixar o nome aqui embaixo para vocês. Curte e compartilhe o vídeo sobre consciência fonológica.